Deixar seu país para fugir através da fronteira? Pessoas chegam à fronteira do Irã com a Armênia. Peguei um ônibus para a fronteira. Uma onda massiva de êxodo começou no Irã. Olhe para estas imagens de Teherã. Há filas de veículos com quilômetros de extensão, vidros quebrados nas ruas da capital, colunas massivas de fumaça subindo ao céu, e sons incessantes de explosões forçam as pessoas a fugir de suas casas. Grandes cidades como Teherã, Isfahan e Tabriz se transformaram em enormes centros de evacuação, com milhares de veículos indo para o norte todos os dias. De acordo com dados da Agência de Refugiados da ONU, 100 mil pessoas fugiram de Teherã, uma cidade capital com uma população de 14 milhões, apenas nos primeiros 2 dias da guerra. Aqueles que têm meios para cruzar a fronteira estão se dirigindo para as fronteiras turca e azeri. Olha, em apenas 10 dias, milhares de iranianos cruzaram os portões da fronteira turca a pé ou em seus veículos. O portão de Astara na fronteira com o Azerbaijão também tem estado extremamente movimentado nos últimos 10 dias. Aqueles que podem sair e aqueles que têm os meios estão tentando deixar o país. Essa é a situação. Há também aqueles que cruzaram para a Armênia via Azerbaijão. Em 12 de março de 2026, o oficial do Acnur, Ayak Ito, relatou que a maioria dos iranianos estava buscando segurança, com 3.200.000 pessoas fugindo de Teherã e outras grandes cidades para o norte e áreas rurais do país. Com os conflitos em andamento, é provável que esse número continue aumentando, potencialmente desencadeando uma onda massiva de migração e uma crise humanitária no Irã. Teherã, uma metrópole com uma população de 14 milhões, é o epicentro da crise. As pessoas estão se refugiando em vilarejos remotos nas montanhas nevadas de Zanjan, em fazendas de morango perto de Aves, ao pé das montanhas Alborz e nas margens do Mar Cáspio. Porque o Irã já viu essa cena antes. Quando a Revolução Iraniana ocorreu em 1979, tudo começou exatamente assim. As pessoas primeiro deixaram o país em pequenos grupos, depois em massa. Naquela época, exatamente 3 milhões de pessoas deixaram o país. Mas hoje, os números são muito mais assustadores. De acordo com estimativas, 20 a 30% da cidade pode ter sido esvaziada porque os ataques visaram principalmente a capital e seus arredores. Isso é documentado por engarrafamentos, caos nos postos de gasolina e comboios de veículos indo para o norte. De acordo com estimativas, pelo menos 50 a 60% dos deslocados podem ser de Teherã. Se os combates se intensificarem, espera-se que esse número chegue a 5 a 7 milhões. O Acnur diz que o número provavelmente continuará a aumentar. Um aspecto marcante da crise é que até mesmo os apoiadores do regime estão fugindo. Partes da população que foram leais ao regime por anos agora estão migrando devido à insegurança e incerteza. O fator crítico que desencadeia essa migração é a situação do novo líder, Mojtaba Khamenei. De acordo com relatos, Mojtaba Khamenei foi ferido em um ataque nas primeiras 24 horas após assumir o cargo. Algumas fontes afirmam que ele está morto, enquanto outras dizem que ele está em coma. O regime o descreve como um jambás, mas sua ausência da vista pública está alimentando especulações. Por anos, líderes supremos faziam declarações na tela. O novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, conseguiu fazer sua primeira declaração no dia 12 de março. No entanto, ele apenas emitiu uma declaração por escrito. Isso é uma novidade. A decisão do líder de não aparecer na tela e apenas emitir uma declaração por escrito está aumentando a onda de migração de duas maneiras. Primeiro, espalha medo ao indicar que os conflitos vão escalar. Segundo, a declaração escrita enfraquece os crentes, levando até mesmo os segmentos leais a fugir. A situação de Mojtaba era vista como a última esperança do regime. Agora que essa esperança se foi, o êxodo está se intensificando. Até mesmo os apoiadores do regime estão perdendo a esperança em um governo no piloto automático e buscando maneiras de fugir. No entanto, os mísseis caindo do céu não são o único desastre esvaziando o Irã por dentro. Nos bastidores, há um inimigo muito mais insidioso desencadeando o processo a uma velocidade aterrorizante. O colapso ecológico que foi varrido para debaixo do tapete por anos. A seca, políticas agrícolas equivocadas e a gestão incompetente já haviam secado a fonte vital do país. Tanto é que, mesmo antes da guerra estourar, as reservas de água de Teherã haviam diminuído em 45%, e a vida diária se tornara uma luta pela sobrevivência. No passado, essa seca forçou as pessoas a buscar refúgio nas grandes cidades vindas das áreas rurais. Agora, no entanto, o vento está soprando na direção oposta, trazendo pânico e destruição.
Milhões de pessoas estão fugindo tanto da guerra quanto dos recursos escassos, dirigindo-se para as regiões mais úmidas do norte. Mas essas chamadas zonas seguras, que há muito ultrapassaram sua capacidade, também estão colapsando rapidamente. As áreas rurais estão criando seus próprios desastres internos devido à superlotação. Se os conflitos se arrastarem e este gargalo ecológico não puder ser rompido, o resultado final é verdadeiramente aterrorizante. Com essa enorme multidão presa dentro, pressionando contra as fronteiras externas, espera-se que o número de deslocados alcance 10 milhões. Isso é 15% da população do Irã. Em outras palavras, um cenário apocalíptico que vai desligar não apenas um país, mas os sistemas de ajuda humanitária de toda a região. Agora vamos fazer a pergunta crucial: o Irã pode gerenciar esta crise? A possibilidade de o Irã gerir esta enorme onda de migração interna e crise humanitária simultânea com seus recursos atuais está além dos limites da análise racional. O regime está lutando não apenas contra mísseis do céu, mas também contra uma destruição estrutural que criou com suas próprias mãos por décadas. A economia do país há muito tempo está esmagada por pesadas sanções, hiperinflação e crises de governança. A desvalorização histórica do real em relação ao dólar praticamente esvaziou o tesouro do Estado. Agora, os bilhões de dólares necessários em fundos de emergência para atender às necessidades de abrigo, alimentação e saúde de milhões de pessoas simplesmente não estão disponíveis nos cofres de Teherã. A isso, devemos acrescentar a ferida mais urgente do Irã, a crise da água. Mesmo antes da guerra, os centros agrícolas e industriais do país, de Khuzistão a Isfahan, foram palco de protestos em massa devido à seca. Agora, milhões de pessoas fugindo da capital e do sul estão se dirigindo para as províncias do norte e áreas rurais, que já sofrem com o estresse hídrico. Províncias como Mazandaran ou Gilan, nas margens do Mar Cáspio, mal têm infraestrutura de água potável e alimento suficiente para suas próprias populações locais e agora estão sendo esmagadas pela pressão de consumo criada pela chegada repentina de milhões de refugiados. Esta situação cria uma pressão socioeconômica mortal que provoca conflitos sociais entre a população local e os migrantes. Então, se os conflitos parassem ou diminuíssem por um momento, o regime poderia devolver esses cidadãos às suas casas? A resposta a esta pergunta está na extensão da destruição física e psicológica no terreno. Retornar para casa não é apenas uma questão de abrir estradas. Trata-se de as pessoas encontrarem um lar para voltar, um emprego para trabalhar e água limpa para dar aos seus filhos para beber. Instalações industriais, infraestrutura de energia e redes de comunicação nos arredores da capital, Teherã, foram gravemente danificadas. Reparar a rede elétrica, reiniciar as bombas de água e estabelecer cadeias de suprimento exigirá meses até anos de engenharia e financiamento. Mais importante ainda, o contrato de confiança do público com o Estado foi rompido. O silêncio de Mojtaba Khamenei e a quebra do escudo protetor do regime apagaram a percepção de uma zona segura na mente das pessoas. Até mesmo seus apoiadores leais preferem esperar nas fronteiras, que veem como incertas, mas menos arriscadas, em vez de retornar a uma capital que mostra sinais de falha de governança. O número de imigrantes internos e externos atingindo a marca de 10 milhões documenta que o aparato estatal iraniano efetivamente deixou de fornecer bem-estar e segurança. Neste estágio, é irrealista esperar que o Irã lide com este fardo humanitário apenas com suas próprias dinâmicas internas. A intervenção da comunidade internacional, das agências das Nações Unidas e dos atores regionais é agora uma necessidade urgente, e não uma opção. Mas como a ajuda humanitária chegará ao Irã? Seu espaço aéreo e marítimo está fechado. Suas estradas estão sob ataque. A conexão do Irã com o mundo exterior está quase completamente cortada. É aqui que as passagens de fronteira se tornam críticas. A Turquia compartilha uma fronteira de 560 quilômetros com as fronteiras ocidental e noroeste do Irã. Esta fronteira é atualmente uma das poucas rotas pelas quais os iranianos podem se conectar com o mundo exterior. A passagem fronteiriça de Kapıköy tornou-se o ponto mais movimentado para o trânsito do Irã para a Turquia. O ministro do Interior da Turquia, Mustafa Şevki, anunciou que um plano de emergência com 3 cenários foi preparado para lidar com uma potencial onda de imigração em massa do Irã. O primeiro cenário visa gerir a onda de imigração no lado iraniano antes que ela chegue à fronteira turca. O segundo cenário envolve a criação de cidades de tendas e zonas de amortecimento ao longo da fronteira. O terceiro cenário envolve planos de assentamento dentro da fronteira. A Turquia tem experiência nesta área. Acolheu quase 4 milhões de refugiados durante a crise síria. Tornou-se o maior país anfitrião de refugiados do mundo.
Tem capacidade para montar cidades de tendas, cidades de contêineres e abrigos temporários ao longo da fronteira. A infraestrutura logística da AFAD é uma das mais avançadas da região. A rede de distribuição de ajuda humanitária do Crescente Vermelho foi testada na Síria, em terremotos e inundações. Essa capacidade também poderia ser utilizada na crise do Irã. Mas a experiência síria é também um alerta. A Turquia ainda está pagando os custos econômicos, sociais e políticos da crise dos refugiados sírios. 4 milhões de refugiados criaram tensões profundas na sociedade. A opinião pública é extremamente sensível a uma nova onda de refugiados. A ênfase do ministro do Interior Sifti em manter a migração do lado iraniano reflete essa sensibilidade. A Turquia está pronta para ajudar, mas também está determinada a proteger suas próprias fronteiras. Por outro lado, a questão não é apenas sobre acolher, mas também sobre entregar ajuda humanitária ao Irã. Se uma zona de amortecimento for estabelecida na fronteira turca, essa zona também poderia servir como ponto de partida para um corredor de ajuda humanitária ao noroeste do Irã. Alimentos, remédios, cobertores e suprimentos de higiene poderiam ser entregues à província do Azerbaijão Ocidental do Irã através das passagens fronteiriças de Gürbulak e Kapıköy. Em janeiro, o Ministério da Defesa da Turquia anunciou que havia construído um muro de concreto de 380 quilômetros, 203 torres ópticas e 43 torres elevatórias ao longo da fronteira iraniana. Esta infraestrutura pode ser usada tanto para segurança quanto para logística de ajuda humanitária. Mas há um problema. A região fronteiriça está em risco de ataque. Tabriz, a 200 quilômetros da fronteira turca, está sob forte bombardeio. As defesas aéreas do Irã no noroeste colapsaram. Como será garantida a segurança dos comboios de ajuda? Esta é uma questão crítica que requer coordenação entre a Turquia e os Estados Unidos e Israel. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda. O Azerbaijão poderia ser um segundo corredor para ajuda humanitária ao Irã. Alimentos e suprimentos médicos poderiam ser entregues às províncias iranianas de Gilan e Ardabil através da passagem de fronteira de Astara. Mas há sérios obstáculos aqui também. As relações Azerbaijão-Irã estão em crise após o ataque a Nakhchivan. O exército azerbaijano está em alerta total de combate. Mesmo que os canais diplomáticos permaneçam abertos, as tensões militares complicam a logística da ajuda humanitária. E a outra realidade, o congestionamento atual de caminhões nas passagens de fronteira. Com o início da guerra, o tráfego comercial quase parou. Mas os caminhões de ajuda humanitária também têm que passar pelo mesmo gargalo. Se a Turquia enviar caminhões de ajuda humanitária, serão necessários corredores especiais para que esses caminhões atravessem a fronteira. Separado do tráfego comercial, são necessários procedimentos aduaneiros acelerados, garantias de segurança e planejamento adequado para a logística de zona de guerra. Problemas semelhantes existem do lado azeri. A travessia de fronteira de Astara é movimentada mesmo em condições normais. Em condições de guerra, a passagem de caminhões de ajuda requer coordenação ativa pelo governo do Azerbaijão, mas a crise de Nakhchivan complica essa coordenação. Se a guerra se prolongar e o número de deslocados se aproximar de 10 milhões, a capacidade dessas passagens de fronteira será insuficiente. Sabemos pela experiência da Turquia na Síria que, quando as passagens de fronteira se tornam gargalos, os desastres humanitários se multiplicam. A congestão nas passagens de fronteira durante a crise de Idlib levou a centenas de milhares de pessoas esperando ao ar livre no frio congelante. A crise do Irã está se encaminhando para o mesmo cenário, mas em uma escala muito maior. O escudo de imunidade que o regime de Teherã construiu ao longo de décadas agora se foi. O regime está sendo esmagado por uma onda massiva de caos criada não tanto por suas perdas no fronte militar, mas pelas reservas de água que secou com suas próprias mãos e pelos milhões cuja esperança consumiu. As filas de milhas de desespero nas passagens de fronteira e a estrangulação logística intransponível simbolizam não apenas uma crise humanitária, mas o verdadeiro colapso de um mecanismo estatal. As pessoas já não veem uma autoridade protetora na capital. Elas veem apenas uma ruína varrida pela incompetência, incapaz de manter seus cidadãos vivos. Esta enorme convulsão demográfica, acumulando-se nas fronteiras da Turquia e do Azerbaijão, está abalando as falhas geopolíticas da região até o seu núcleo. Para o Irã, a equação atual mudou de afastar ameaças externas para uma luta pela sobrevivência e uma geografia em rápida decadência abandonada por seu próprio povo.
No entanto, as jogadas de Teherã neste tabuleiro de xadrez já se esgotaram há muito tempo, e a espinha dorsal do sistema está desmoronando diante dos nossos olhos. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher.